Fibrilação atrial. Fibrilação atrial é um ataque à arritmia mais comum, é um ataque à arritmia supraventricular mais comum que nós temos hoje em dia. Ela aumenta muito com a idade. E você domina o assunto? Você sabe quando reverter, quando controlar o ritmo? Qual que é o tratamento? O que eu faço depois? Como que eu tenho que analisar clinicamente esse paciente que chega numa emergência? Não, muita pergunta. Mas hoje eu vou responder todas elas com vocês. Eu vou estudar um caso clínico real de um paciente internado em uma unidade coronariana com uma fibrilação atrial de alta resposta. E nós vamos discutir algumas coisas, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você, porque essa paciente que internou, ela tem 94 anos. Então a pergunta é a seguinte: idoso com fibrilação atrial de alta resposta ventricular, o que você faria? Então bora lá descobrir. Olá meus amigos, bem-vindo ao meu canal. Esse é um lugar que eu dediquei para vocês que querem aprender de uma maneira segura a ler e interpretar um eletrocardiograma, que querem ser fluentes no eletrocardiograma. Nossa, fluente. Gostei muito dessa comparação, essa comparação ficou boa. Se você é uma dessas pessoas que querem aprender de uma forma simples, fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou te ensinar sobre fibrilação atrial. Nós vamos pegar um caso clínico real de um paciente internado em unidade coronariana. Eu vou colocar o caso clínico aí na tela para que a gente possa começar a lê-lo juntos. Olha aí o caso, vamos começar a ler. Paciente MRP, 94 anos, encaminhada para internação em UTI devido a quadro de dispneia, náuseas e palpitações. Eletrocardiograma em prontuário. Ela estava estável hemodinamicamente e levemente hipertensa. De história patológica pregressa, ela é coronariopata com cirurgia de revascularização prévia. Então nós vamos abordar algumas questões nesse caso clínico. Primeira delas, o diagnóstico, a fisiopatologia, a evolução clínica durante a internação dessa paciente, o tratamento e o segmento ambulatorial. Então hoje você vai aprender tudo, praticamente tudo sobre fibrilação atrial, não vai sair daqui com dúvida. Se porventura ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aí que a gente responde depois, ok? Então vamos para o diagnóstico. Nós vamos colocar o eletrocardiograma inicial de entrada dessa paciente em tela e nós vamos notar as características eletrocardiográficas de uma fibrilação atrial. Quais são? Ausência de onda P, QRS irregular e estreito. E no lugar da onda P nós temos então essa linha ondulada, que nós chamamos de linha F. É F minúsculo, F de fibrilação atrial. Então esse é um diagnóstico de uma fibrilação atrial. Você nota que no eletrocardiograma ela está taquicárdica, acima de 100 batimentos por minuto. Então é uma taquicardia supraventricular, que nós chamamos de fibrilação atrial, que agora a gente já descobriu, né? E que isso estava causando desconforto na paciente. Ela chegou com palpitação, náuseas e dispneia. Quanto à fisiopatologia, nós temos a seguinte questão, né? Essa figura que está aparecendo aí na tela, ela ilustra bastante para a gente qual é a fisiopatologia da fibrilação atrial. Nós temos múltiplos focos de estímulos elétricos que saem do átrio, estímulos arrítmicos, né, de reentradas, micro reentradas, e todas elas vão passar pelo nódo AV e vão para o ventrículo. Como são muitos focos no átrio, esses focos são irregulares. Então eles passam de uma forma irregular pelo nódo AV. E passando pelo nódo AV, eles vão estimular esse ventrículo a contrair. E a contração também se dá de uma forma irregular. Então por isso nós temos uma distância de R para R totalmente anárquica. Porque a condução dos estímulos que vêm do átrio são muitos e são irregulares. O que é importante notar durante a evolução clínica de internação, até para o tratamento específico de um paciente com fibrilação atrial, vamos
tirar um pouquinho o paciente do contexto de internação dessa paciente que nós estamos discutindo. Vamos falar um pouquinho de termos gerais. A primeira coisa que você tem que olhar é se o paciente está hemodinamicamente estável ou instável, né? Se o paciente chega estável para você na emergência, né, ou no ato da internação, o que eu quero dizer com estável? A pressão boa, um nível de consciência bom, né, um Glasgow 15, um paciente chega conversando com você com um desconforto, né, com desconforto de palpitação e dispneia. E esse paciente é estável hemodinamicamente. Agora, um paciente instável é aquele paciente hipotenso, com Glasgow mais rebaixado, chega com dor torácica ou congestão pulmonar, né, edema agudo de pulmão. Quando a gente fala em instabilidade hemodinâmica, normalmente o que vem primeiro na sua cabeça é hipotensão. Mas lembrar que a instabilidade hemodinâmica também está na angina, né, a dor torácica, e na crepitação pulmonar, que é a congestão, o edema agudo de pulmão. Tudo isso é instabilidade hemodinâmica. Então você já divide em dois grupos. O grupo que está estável hemodinamicamente e o grupo que está instável. Falando um pouquinho do tratamento desses pacientes, né, o paciente estável hemodinamicamente, você tem duas saídas. A primeira saída, você pode reverter o ritmo desse paciente através de medicamento ou pode fazer uma cardioversão elétrica, que é o choque. E no paciente instável, a única opção que você tem é fazer o choque. Agora, voltando para o caso clínico dessa paciente. Essa paciente de 94 anos, encaminhada para internação, e ela estava estável hemodinamicamente, ou seja, levemente hipertensa, acordada, né, Glasgow 15, queixando de dispneia, palpitações e náusea. Pois bem, então agora nós temos que tratar essa paciente do caso. O que foi feito? Primeiramente, um controle da frequência cardíaca. Porque se é a frequência cardíaca elevada que está levando o paciente a ficar desconfortável, tirar esse desconforto do paciente. O que você faria? Usaria amiodarona? Não, amiodarona seria um antiarrítmico, então não está indicado usar nesse caso. Estaria indicado o uso de beta-bloqueador, que beta-bloqueador eu apenas farei o controle da frequência, sem mexer no ritmo desse paciente. Então, normalmente eu uso metoprolol venoso. Eu faço metoprolol venoso e eu consigo fazer uma bradicardia, mesmo que ela mantenha o ritmo de fibrilação, porém com uma frequência menor. Então ela vai ficar menos dispneica e sensação de palpitação. Esse é o primeiro ponto. E eu controlo a frequência cardíaca dessa paciente para ela ficar mais confortável. Segundo ponto, é um paciente idoso. É um paciente que chega para você com fibrilação atrial que você não sabe quanto tempo tem essa fibrilação atrial. Se você, uma dica, um macete, né? Uma dica para vocês. Se você não sabe quanto tempo tem essa fibrilação atrial, você sempre vai tratar todos os pacientes como fibrilação crônica, aquela fibrilação mais de 48 horas, né? Porque nessa linha de raciocínio, a chance de formação de coágulos no átrio esquerdo, principalmente na auriculeta esquerda desse paciente, ela aumenta substancialmente, né? Porque você tem, através daquela tríade de Virchow, você tem estase sanguínea, lesão endotelial e a hipercoagulabilidade, né? Tudo isso vai propiciar a formação de trombos. E se você reverte um ritmo desse para sinusal, você pode desprender um trombo, caso esteja lá, e esse trombo ir para o cérebro, dando o acidente vascular cerebral. Então, o que a gente faz? Primeiro, controlamos a frequência desse paciente com beta-bloqueador, para ficar mais confortável. Segundo ponto, se no seu hospital ou no lugar onde você está, se eles dispõem de um eco transesofágico, é a sua indicação.
Por quê? Porque quando você faz um eco transesofágico, você vai lá descendo pelo esôfago, você posiciona essa sonda, esse transdutor atrás do átrio esquerdo. Aí você consegue visualizar para ver se tem trombo na auriculeta ou não. Se tiver trombo, você parte agora para anticoagulação. Agora, nessa paciente em específico, eu vou colocar o resultado do eco dela, do eco de estresse que ela fez. Vou colocar na tela para a gente analisar com mais detalhes. Ela não tinha trombo. Se ela não tinha trombo, eu estou autorizado a resolver o problema. Eu posso resolver então das duas maneiras que foi colocado aqui mais cedo. Eu posso resolver com antiarrítmico, que é medicação. Eu usaria a amiodarona para cardioversão química dessa paciente. Ou eu posso usar também a cardioversão elétrica. Qual o inconveniente da cardioversão elétrica? A cardioversão elétrica, como inconveniente, eu tenho a sedação do paciente. Eu tenho que sedar o paciente para poder dar o choque, né? Porque são 200 joules de potência, né? Então, eu tenho que estar, o paciente tem que estar sedado, ele tem que estar dormindo para poder receber esse choque. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês, nunca esquecer disso, que é sincronizar o aparelho. Ah, Tiago, o que quer dizer sincronizar o aparelho? É apenas apertar um botão. É o botão que está escrito sincronizar. Porque quando você aperta esse botão, o raio, ou seja, o choque, ele vai cair em cima do QRS. Caso contrário, ele cai fora do QRS, ele pode cair num período refratário e você pode desenvolver uma arritmia mais grave, tipo uma fibrilação ventricular. E a gente não quer que isso aconteça. Então, você sincroniza o aparelho. E lembrar que a sincronização tem que ser você quem faz. Então, você vai lá com o seu dedinho e aperta o botão no aparelho de sincronizar, para você ter certeza que está sincronizado e que o choque vai cair no lugar certo, tá? Então, não esqueça disso não. Então, essa paciente foi o que aconteceu. Ela não tinha trombo, ela tinha um átrio esquerdo gigante, grande, né, um aumento importante de átrio esquerdo, que é uma causa de fisiopatologia importantíssima para a fibrilação atrial, porque você tem um aumento do átrio esquerdo, você tem o esgarçamento das fibras do miócito, e ali você tem o que? Nascimento de tecido fibrótico, como se fosse uma cicatriz. Então o átrio ele é todo cheio de cicatrizes. Então isso é arritmogênico. Então ele começa a ter focos de reentrada, e essas reentradas no átrio fazem com que o átrio entre em fibrilação atrial. Bom, então depois que nós terminamos o tratamento, né? O que nós vamos fazer com esse paciente? Esse paciente, ele conseguiu sair da UTI, foi para um quarto de enfermaria. E como é que vai ser o segmento clínico, então? Nós vamos olhar através da chance que esse paciente tem de fazer eventos trombóticos. Nós vamos usar uma tabela, né? Tabela chamada Chades-Vasque. Nessa tabela, que eu vou colocar aí na tela para vocês, é a tabela que fala para mim da chance desse paciente ter eventos trombóticos. Essa paciente em específico, ela vai pontuar na hipertensão, 1 ponto, na idade, 2 pontos, na doença vascular, porque ela é uma paciente que já operou o coração, né? Já fez uma cirurgia de revascularização. Então ela tem mais 1 ponto, e sexo feminino mais 1 ponto. Então ela soma 5 pontos. Maior ou igual a 2 pontos é indicativo de anticoagulação. Então essa paciente ela vai anticoagular ad eterno, né? Ela vai sair então do hospital e vai ser acompanhada ambulatorialmente, porém em anticoagulação, porque ela tem um Chades maior do que 2. Então lembrando, use a tabela que vai mostrar para você a chance que esse paciente tem de fazer eventos trombóticos. Então esse foi o caso de hoje, né? Um caso de uma fibrilação atrial de um paciente idoso de 94 anos. Aí eu deixaria para você uma pergunta para reflexão. Idoso,
você tem que tratar do mesmo jeito ou você tem algumas peculiaridades? Idade não é contraindicação absoluta para tratamento. Certo que existem algumas preocupações por causa da idade, né? Sistema de condução cardíaco, ele é mais velho, a chance desse paciente fazer um bloqueio atrioventricular ou até um bloqueio de ramo na cardioversão, ela existe. Então tudo isso tem que ser ponderado, mas tratar o idoso como você faria no paciente mais jovem. Bom, tá aí o nosso caso clínico. Espero que vocês tenham gostado, né? Antes de tudo, eu esqueci de pedir o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para a gente poder fazer mais vídeos relacionados a eletrocardiograma e cardiologia. E aproveita, deixa nos comentários se você gostou desse tipo de abordagem, se você acha que caso clínico é legal, escreva aí que a gente traz mais casos clínicos, né, de pacientes reais internados para estudar de uma maneira prática no nosso dia a dia, né, interagindo com vocês. Já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos vemos nos próximos vídeos ou nos próximos casos clínicos. Tchau, tchau, gente. Até mais.